pessoal, tudo bem com vocês? Quem conhece essa música? Cada vez que Quem conhece? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais essa transmissão, onde vamos falar hoje sobre harmonia funcional para você que toca na sua igreja, você que é um músico cristão ou para você que deseja tocar na igreja, tá? Confirma aí para mim, o áudio tá legal, tá tudo ok, 100%, podemos dar sequência aí na nossa aula de hoje. Quero ser bem breve, bem objetivo aqui com vocês, tá? Vou trazer alguns exemplos aqui para vocês na prática de harmonia voltada para esse assunto, para quem toca na igreja, tá? Para você que já toca na igreja, você sabe que existem alguns princípios que você não pode deixar de atentar para isso, né? É diferente uma pessoa que toca para ela mesma cantar, uma pessoa que compõe suas próprias harmonias, uma pessoa que toca só com os amigos e uma pessoa que quer ser um músico da banda da igreja, quer ser um músico para ajudar em alguma igreja. Enfim, é diferente. Existem alguns princípios que não pode faltar em um músico de igreja, ou você que está começando a aprender com esse objetivo. Então, se você quer aprender para tocar na igreja, essa aula aqui é muito importante para você. Ou você já toca na igreja, mas você sente que falta alguma coisa, você precisa melhorar a questão da percepção musical, você precisa entender a hora certa de usar os acordes do campo harmônico, você precisa desenvolver essa pegada de percepção musical, tirar as músicas lá na hora, acompanhar os irmãos que vai cantar. Presta bastante atenção que essa aula é muito importante, tá? Primeira coisa que eu quero tratar com vocês, tá? Eu vou falar com vocês hoje aqui o seguinte: o que você vai aprender nessa aula, o que é harmonia funcional, de fato, na prática, não apenas na teoria, tá? Você vai entender, ok, que existe alguns estilos musicais e dentro desses estilos musicais é que está aplicado a harmonia, tá? Então você vai entender hoje aqui como é que funciona a harmonia funcional, né? As funções harmônicas por trás desses estilos musicais. E obviamente hoje nós vamos tratar também, principalmente, do estilo aí, vamos dizer que gospel, né? Do estilo musical que a gente encontra hoje na maioria das igrejas. Então existe um padrão, tá? Que quando você aprende esse padrão, aprende esse modelo, tá? De cadência, esse modelo de harmonia, você vai ter muito mais facilidade para tocar as músicas que estão enquadradas dentro desse modelo harmônico, vamos dizer assim. Você vai perceber que existe muita semelhança entre o que eu vou te apresentar aqui, tá bom? Então acompanha comigo essa aula aí até o final, ok? Se esse assunto já está sendo legal para você, deixa aí o seu like aqui no canal para ajudar, se inscreve aí se você não é inscrito, beleza? Ah, e o interessante, essa aula serve até mesmo se você não toca violão. Você pode tocar teclado, contrabaixo, tá? Qualquer outro tipo de instrumento, essa aula vai ser interessante, tá? Porque o que eu vou falar aqui não está limitado apenas a 6 cordas, tá? Não está limitado apenas ao acorde em si, mas vai além disso, tá bom? Então acompanha comigo também que vai te ajudar, beleza? Vamos lá então. Primeira coisa que eu quero falar com vocês, o que é a harmonia funcional? De uma forma bem prática, bem resumida. A harmonia funcional é a arte de identificar as sonoridades, os efeitos, sensações dos graus do campo harmônico, tá? Então, campo harmônico, acredito que não é nenhuma novidade para você. O campo harmônico ele é composto por 7 acordes. Cada acorde tem uma função dentro da harmonia, ele tem uma sonoridade específica, característica dele, e é através dele que a música é formada. Então, existe músicas que utilizam alguns desses acordes com mais frequência. Você vai entender melhor isso, tá? Ok? Então, sem você entender a harmonia funcional, não adianta você ficar
tentando decorar acordes, tentando decorar as tabelas de campo harmônico, tentando decorar acordes difíceis, acordes mais bonitos. Não adianta nada disso se você não entender a essência, né, de como usar o campo harmônico na hora certa, os graus do campo harmônico, tá? Por isso é preciso você entender o que e por que você está tocando, né? Quando você faz ali alguma sequência de acorde olhando na cifra, por exemplo, você precisa entender por que você está fazendo aquilo. E eu vejo que essa é uma grande dificuldade, né, da grande maioria dos músicos por aí, é entender o que está fazendo. Muitos deles estão naquele ritmo ao qual pegam a cifra, tocam, né, de forma automática ali já, copia, repete aquilo, aprende, decora, mas não entende por que está fazendo aquilo. Não faz sentido para o músico aquilo que ele está tocando, ele não entende qual é a característica sonora que ele está passando através daquele toque, né? Através daquela sequência, através daquilo que ele está tocando, tá? E é um pouco mais sobre isso que eu quero comentar com vocês, tá? É importante que você tenha essa pegada de identificar as sonoridades, de identificar qual é a sensação que determinado grau está passando na harmonia. Quando você entende isso, muda completamente a sua visão, né, sobre campo harmônico, sobre tocar, sobre música na realidade, tá? Então acompanha comigo que eu vou mostrar um pouco mais os bastidores de como que você trabalha isso, tá, dentro aí do sua prática de estudo do violão, beleza? A propósito, gente, tá? Deixa eu já avisar aqui para vocês. Na aula anterior eu já avisei, na semana passada, mas eu quero avisar, eu vou ajudar aí um grupo seleto de músicos, tá? Que entendem, que precisam dar esse passo adiante, entender de uma vez por todas as funções harmônicas de cada grau, entender de uma vez por todas a hora certa de usar cada grau dentro de uma música, tá? Eu quero ajudar você que entende que não basta apenas teoria, não basta apenas decorar milhares de acordes, saber solar bem, tocar bonito, mas sem entender o que está fazendo, sem ter uma boa percepção musical. Então, na aula anterior eu avisei que estão abertas matrículas para o pré-lançamento do meu novo curso Harmonia Funcional, tá? Esse é o pré-lançamento. Para quem entrar no pré-lançamento, existem alguns benefícios que estão à disposição para você conferir mais a respeito desses benefícios para os primeiros 10 matriculados no pré-lançamento, tá? Clica no link abaixo que vai estar aqui no vídeo, você vai conferir todos os detalhes de como vai funcionar, tá? O pré-lançamento do curso, e também tem o botão ali para clicar no WhatsApp, então você pode tirar as dúvidas diretamente comigo, reservar a sua vaga entre os 10 primeiros, tá? Somente 10 vão participar do pré-lançamento, depois o curso vai ser gravado, e aí depois quem quiser entrar depois não vai ter esses mesmos benefícios, essa mesma experiência, tá, que esses 10 alunos vão ter ao participar ao vivo comigo, tirando as dúvidas, interagindo e aprendendo todos os segredos, as sensações, os efeitos, as sonoridades, as características harmônicas de cada grau. Então, se você gostaria de dominar de uma vez por todas esse assunto, não passar vergonha na hora de tirar música de ouvido, mas realmente tocar com confiança, sabendo o que está fazendo, essa é a oportunidade ideal para você. Mesmo que você já toque, né, que você já consiga tirar algumas músicas de ouvido, esse treinamento vai te ajudar a você ter ainda mais confiança e saber exatamente o que está fazendo. Ou você que ainda não consegue tirar de ouvido, até sabe campo harmônico, mas não sabe tirar de ouvido. Esse treinamento vai te ajudar. Então, clica aí para você já garantir o seu lugar entre os 10 primeiros, tá bom? Porque a galera já está entrando em contato, alguns já estão garantindo a sua vaga. Então, clica lá para ver se você ainda se enquadra entre os 10 primeiros. Beleza? Vamos lá? Vamos dar sequência aqui? Vamos lá. Primeira coisa agora que nós vamos passar para vocês, só para você entender um pouquinho mais dessa pegada que eu estou passando para vocês, é você entender que existe alguns estilos, né, musicais que cercam aí nossa cultura brasileira, né? Por exemplo, tem estilos musicais que é o samba, né? O samba tem a sua característica sonora. Começa a pensar comigo um pouquinho agora, né? Quando falamos de samba, o que você já lembra? Você já lembra do pandeiro, né? Você já lembra do pandeiro, já lembra daquela batida, aquela pegada de samba, tá, gente? Quando falamos de pagode, também, você já lembra, já tem aquela pegada de pagode, aquela sonoridade, né? Aquelas
aqueles encaixes harmônicos de pagode. Então você veja que cada estilo musical tem a sua sonoridade específica, né? Tem aquele costume já que já vincula uma coisa com a outra, né? Por exemplo, samba já vinculamos lá com o pandeiro, pagode também, né? O samba, por exemplo, o cavaquinho, entendeu? Então você já tem aquela pegada do cavaquinho, você já começa a ouvir aquela sonoridade do cavaquinho ali, fazendo aquela melodia na música. Então cada música, cada estilo musical, ele tem uma pegada sonora, ele tem uma característica, né? Tudo isso é formado a partir do estudo de funções harmônicas, da harmonia funcional. Todas essas sonoridades são tiradas de dentro de campos harmônicos, são tirados de dentro da função harmônica. Cada um desses sons, dessas características que você percebe de um estilo musical, você aprende estudando harmonia funcional. Por isso é muito importante, independente de qual seja o instrumento, tá? A música sertaneja, por exemplo, também você ouve uma música, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, né? Você ouve uma música tocando aí, por exemplo, em algum lanchonete, algum bar, às vezes você nem conhece a letra daquela música, você mal consegue entender às vezes a letra da música, mas só pelo ritmo, só pela harmonia que está sendo usada ali, pelo som que aquela música traz, ou até mesmo a sensação que aquela música traz, você já percebe que é uma música na pegada sertaneja. Por quê? Porque tem ali as cadências, uma harmonia voltada para trazer justamente esse efeito. Bossa nova, MPB, funk, são estilos que estão aí ao nosso redor. E quando você ouve uma batida, um toque, a banda tocando, antes mesmo do cantor começar a cantar, você já consegue perceber qual é o estilo musical daquela música, qual é o estilo que aquela música traz, qual a vibração que aquela música traz, qual é o sentimento que aquela música traz pra gente, independente da letra. Olha que legal isso, hein? Independente da letra. Ou seja, o que traz a emoção de uma música, a mensagem de uma música, né? O que aquela música quer transmitir, o senso de alegria, tristeza, euforia que a música traz, não está apenas na letra, mas está na junção harmônica. Quais são os graus que estão sendo aplicados na harmonia daquela música para trazer aquele tipo de sensação, tá? Olha que interessante isso, tá? Para você ver que tudo na música, né, ou grande parte disso, está envolvido com a harmonia funcional. E agora eu te pergunto, quando você, por exemplo, vai tocar uma música, você consegue perceber isso? Qual é o sentimento que aquela sequência de acordes está transmitindo? Você consegue ter essa percepção? Você consegue? Se eu te falar assim, ó, faz uma harmonia aí, né? Que traga um som alegre, uma vibração, algo para cima. Você sabe qual são os graus que você tem que encaixar na harmonia para trazer esse efeito, esse sentimento? Você sabe disso? Bom, é um assunto interessante, não é verdade? Faz sentido isso aqui que eu estou falando para vocês? Agora pensa comigo. Você, né, hoje o assunto aqui está voltado nesse exemplo do estilo musical gospel, vamos dizer assim, né? Voltado para quem toca na igreja ou quem quer tocar neste ciclo de igreja, né? Você entendendo qual grau causa determinada sensação na música, né? Não ficaria mais fácil para você tirar as músicas lá na sua igreja, na sua célula, na sua reunião? Não seria mais fácil? Você ouve a música e você percebe que o cantor tá puxando a música para um lado mais sentimental, para um lado mais emocionante. E aí você pensa, opa, eu sei que determinado grau, eu sei que essa cadência, ela traz essa pegada, essa mensagem mais emocionante, essa coisa mais melancólica. Então eu vou usar essa sequência daqui. Você consegue fazer essa leitura do que a música está pedindo de fato, do que a harmonia da música está pedindo para ser executado. E você, dentro do seu campo ali de estudo, você sabe qual grau você tem que usar naquele momento. É sobre isso que eu estou falando. Por isso é muito importante, mais do que decorar acordes bonitos e etc, você
começar a se desenvolver nessa parte de identificar, tá? Isso é percepção musical, isso é harmonia funcional, você juntar uma coisa com a outra. A música está pedindo isso, a música está trazendo essa sensação. Qual é o grau que eu vou usar para preencher o que a música está pedindo? Essa deve ser a resposta que você deve se responder toda vez que for tirar uma música, que for tocar, fazer uma apresentação. Entende? Assumir o seu papel de músico. É essa pergunta que você tem que fazer e responder ao mesmo tempo. Tá? Para isso, obviamente, você tem que estudar isso, tem que trabalhar isso. Existe, né, um método para você aperfeiçoar isso. Existem exercícios focados exatamente para isso. Existe um plano estratégico para você ir se aperfeiçoando exatamente nesse sentido. É isso que eu venho trabalhando, né, há anos com nossos alunos, né, sempre focado nessa parte mais objetiva, mais prática, sem aquele contexto teórico gigantesco que faz mais confundir do que clarear a mente do aluno, né? E, bom, é sobre um pouquinho, vamos falar um pouquinho disso com vocês hoje, tá? Vou dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem. Mas não tem segredo, tá, gente? Essa aula é bem prática, tá? Estamos falando de harmonia funcional voltado para músico de igreja, né? Então, a música das igrejas, geralmente, assim como eu disse, que você passa na frente de uma lanchonete, de um bar, você ouve uma música, você já consegue detectar se aquela música ela é uma pegada sertaneja, ela é uma pegada de pagode, samba. Você também, quando você passa na frente de uma igreja, ou você passa na frente da casa de alguém que está tocando um som alto, você já consegue, pela harmonia daquela música, pelas características sonoras daquela música, os efeitos sonoros daquela música, você consegue identificar o estilo de música que está sendo tocado ali. Qual é o gênero musical, né? E o gênero musical gospel, né? Os hinos, né? Seja igreja evangélica, católica e demais denominações, você consegue pegar sempre ali alguma característica que é diferente das outras músicas, né? É diferente, é uma pegada mais... A gente vai falar um pouquinho disso aqui, mas existe esses temperinhos diferentes na música. Não sei se vocês conseguem perceber isso, se vocês concordam, mas muitas vezes eu só de passar, né, na frente, ouvir uma música, ou passar na casa de alguém, opa, essa pessoa acho que está ouvindo um hino. Às vezes eu não ouço a letra, mas pelo estilo harmônico, você consegue ter, opa, eu acho que é um hino isso aí, uma música religiosa, né? Então, para quem toca na igreja, para quem deseja tocar, é muito importante você ter essa percepção. Por que é importante você ter essa percepção? Porque é o que vai acontecer na sua igreja, não é verdade? É o estilo harmônico que mais vai acontecer na sua igreja. É as sequências de acordes que mais vão ser usadas na sua igreja, que mais vai ser pedido na sua igreja. E quanto mais você se habituar com esse estilo musical, quanto mais você se adaptar com essas sequências, mais fácil vai ficar para você identificar, né, a função de cada grau na hora certa da música. Então pode vir uma pessoa diferente lá na sua igreja, que você nunca ouviu aquela música, a pessoa começar a cantar e você já conseguir se identificar com o estilo harmônico, com a sequência harmônica que pede, que a música vai pedir, que a melodia daquela música que a pessoa está cantando, ela vai pedir, sabe? É algo muito bacana. Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês, algumas cadências comuns no meio gospel, tá? Então existem algumas sequências harmônicas que são comuns, acontecem repetidamente em várias e várias músicas gospel, tá? Uma delas é uma cadência muito conhecida, que acontece também até em outras, mas dentro desse contexto que eu vou mostrar para vocês, dentro dessa música, vocês vão ver exatamente a sequência que acontece, a sequência de acordes que acontece, e o melhor disso, tá? Você precisa entender a sonoridade que essa sequência gera, tá? Então vamos lá, uma música que eu tomei como exemplo aqui é a música Apocalipse, é uma música antiga, né? Mas eu quero tocar aqui rapidamente, só para você entender um pouquinho do que eu tô falando para vocês, tá? Por exemplo, ó, deixa eu ver se fica bom aqui. Mais ou menos aqui, ó. Acho que vou colocar um zoom aqui para vocês, é melhor. Ó. Quando a última
Então olha só que legal, você vê que ela tem uma pegada assim que você que é músico da igreja, você que participa, né, de alguma religião, você consegue detectar que a emoção da música, o sentimento da música aqui, várias músicas, elas têm essa mesma pegada, né? E o que que acontece agora? Vamos olhar um pouquinho para a harmonia, né? Vamos olhar um pouquinho para a harmonia aqui e vamos ver o que que acontece. Ó, a música começa aqui, ó. Quando a última trombeta o anjo tocar. Então, ó, vamos lá. Vamos passo a passo. Eu gosto de fazer isso aqui, ó. Presta atenção. Quando a última trombeta o anjo tocar. Então, o primeiro passo que acontece nessa música é a subida de um degrau, né? Tá aqui, ó. Pum, quando a última trombeta o anjo tocar. Então, elevou a música. Deu uma elevada, tá? É o primeiro sintoma que a gente vê aqui, né? Pum, quando a última trombeta o anjo tocar. Pam, tá, elevou. Anunciando a volta do Filho de Deus. Aqui, né? Acontece o quê? Acontece a gente chama, né, de uma caidinha melancólica, né? Perceba que é um som mais suave, um som assim mais sensível, tá? Acho que essa é a colocação mais fácil para você entender de primeiro momento, tá? Então perceba como é que fica isso ao longo da harmonia, ó. Quando a última trombeta o anjo tocar, anunciando a volta do Filho de Deus. Ó, percebe que fica uma coisa mais sensível, mais suave? Ó, anunciando a volta do Filho de Deus. Ó, Deus. Uma coisa mais, a voz fica mais soprando assim, né? Fica mais, ó, Deus. A lei da gravidade não impedirá. Aqui já dá um impacto maior, né? Ó. Não impedirá aquele que a saúde subir para o céu. E aqui já normaliza. Céu. Tá? E emenda de novo na outra frase, né? Em algum lugar nas asas do universo. De novo, elevou. Nos encontraremos em corpo de glória. Ó, de glória. Em uma só voz a igreja. Então, se você prestar atenção, né, detalhadamente, você repetir isso, claro que de primeiro momento, isso aqui muitas vezes vai passar despercebido por você. Essas sensações vai passar despercebido. Mas é justamente isso que você precisa fazer, começar a perceber isso. Esse aqui é o exemplo de uma música, né? A partir do momento que você pega várias músicas com essa mesma sequência, você começa a perceber a variedade de sons, né? A variedade de canções, a variedade de melodias que são aplicadas dentro dessa mesma sequência. E com isso você vai criando uma experiência muito maior. Quando você ouve uma música, você já consegue detectar, opa, essa música está seguindo aqui um caminho para essa sequência. Quando a última trombeta hoje tocar, ó, subiu. Sendo a volta do Filho de Deus. Então essa pegada, eu tenho muitos alunos que comentam comigo, né, que no início eles até conseguiam pegar os acordes maiores, né, com os acordes maiores, por exemplo aqui Sol, Ré e Dó dentro do Sol, eles até conseguiam pegar algumas músicas, tirar ali sem precisar de cifra e tal. Agora quando chegava a parte que entrava os acordes menores, eles tinham dificuldade. E uma das características, tá, do estilo gospel, da música religiosa, é justamente essa entrada dos acordes menores. Você pode observar que a maioria das músicas gospel, ela tem essa pegada melancólica, né? É justamente um diferencial. Por exemplo, a música sertaneja, o pagode, né, o samba, geralmente é aquela pegada mais... causa uma tensão maior, geralmente com... né? Tipo assim, causa uma pegada mais assim, causando tensão no acorde. Já o lado gospel, assim, é mais essa questão igual eu fiz aqui agora, né? Uma coisa mais melancólica, né? Tem essa questão mais melancólica. Então, é muito importante para um músico cristão, né? Um músico que vai tocar na igreja ou que deseja tocar na igreja, você começar a se atentar para esse tipo de sonoridade, tá? Ó, por exemplo, uma outra cadência que acontece bastante.
peguei uma música como exemplo aqui, ó. É aquela assim, ó. Já achei. Deixa eu colocar aqui o zoom pra vocês. Já achei uma flor gloriosa. A rosa de Saron gloriosa. Então perceba que o início dessa música, né, ela tem essa caidinha, essa sonoridade, ó, essa peculiaridade aqui, ó. Ó, estamos aqui no Ré, vamos pro Mi menor, segundo grau. Já achei uma flor gloriosa. Então tem essa pegada melancólica, essa coisinha mais sensível, tá? Então só trazendo para vocês, existe essa diferença, tá? Existe vários exercícios sonoros que você deve fazer para você conseguir ter essa percepção em diferenciar quando você está ouvindo um acorde maior e quando você está ouvindo um acorde menor, tá? Os acordes menores, eles são formados pela tônica, a terça é bemol e a quinta maior. Por isso que causa essa diferença no som. Por exemplo, um dó maior, é um som mais aberto, um som mais alegre, um som mais pra cima, um som mais firme, mais constante. Já a pegada de um som menor, uma coisa mais melancólica, uma coisa mais triste, uma coisa mais inconstante, sabe? Então tem várias, na verdade, várias características sonoras que podem ser aplicadas dentro dos graus. Depende muito do contexto cadencial que está acontecendo, depende muito do estilo da música, tá? Depende muito disso, né? Por exemplo, dentro do novo curso que a gente está gravando, tá? Já está acontecendo o pré-lançamento, a gente vai começar a gravar, curso Harmonia Funcional, é justamente essa pegada aqui que vai ser o curso, em você identificar a sonoridade de cada grau. Então a gente vai trabalhar com as explicações, com as características sonoras, os efeitos de cada grau. Por exemplo, do grau 1, a característica do grau 1 é essa, o tipo de pegada do grau 1 é essa, você deve usar o grau 1 nesse momento, né? E aí vem os exemplos práticos, né? Por exemplo, nessa música, o grau 1 ele tem esse tipo de sonoridade. Ó, nessa música, o grau 1 ele já entra nessa pegada assim, já tem essa característica, já muda um pouquinho isso e aquilo. Aí tem os exercícios também para você treinar o grau 1, né? Os desafios para você saber se você está conseguindo identificar realmente a sonoridade do grau 1 dentro da música. E aí vem o grau 4 e 5, depois o grau 2, que são os acordes menores, 2, 3, 6, 7, enfim. Então assim, porque, gente, se não fizer isso daqui, se você não tiver esse tipo de abordagem para treinar, para praticar e aprender harmonia funcional, dificilmente você vai conseguir de fato entender a harmonia funcional, entender a hora certa de usar cada grau, né? Vai viver sempre nessa rotina de tocar o que já tem decorado ou tem que estar lendo as cifras para conseguir tirar uma música, né, na sua igreja, por exemplo, ou sempre tem que estar ensaiando dezenas de vezes a música para conseguir tirar ela. É claro que precisa ensaiar, é bom ensaiar, mas você também não precisa ficar preso só nas cifras, né? Se surgiu um imprevisto, você precisar tocar ali na hora, alguma coisa improvisada na hora, você vai ser um músico competente para cumprir isso também. Então esse é o objetivo do curso Harmonia Funcional. A gente vai explicar isso detalhadamente. Você vê a importância disso? Ó, outro exemplo aqui, ó, dessa cadência, tá? Cada vez, deixa eu colocar aqui, ó. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Olha isso aqui. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores
não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Rompendo em fé. Olha só que bacana. Então você veja que riquíssima é essa música com relação à harmonia, né? O comecinho dela é que eu queria dar o exemplo aqui, né? Cada vez que a minha fé é provada. Então você tem que ter essa sensibilidade no seu ouvido musical para entender que esse acorde que está sendo pedido aqui na harmonia é um acorde menor. Tem que causar essa sensibilidade maior aqui nessa harmonia. Não tem como usar um acorde maior, que é mais para cima, mais forte, causa uma tensão maior. Não tem como, porque a harmonia está pedindo algo mais sensível, algo mais suave. E você precisa saber qual é o grau do campo harmônico que tem essa função, sabe? Você precisa disso. Depois você veja que faz aqui, né? Ó. As montanhas e vales, ó, e vales, desertos. Outra coisa mais sensível também. Desertos e mares. Agora vem a pancada, que atravessam, né? Parte mais firme, acorde maior. Atravessam, tará, tensão. Tararara, quinto grau, tensionou. Começa de novo, preparou. Então você precisa começar a entender, né? É essa que é a pegada. Então, principalmente aí, para quem quer ser músico de igreja, essas são as cadências, umas cadências comuns. Que cadências são essas? Cadências que geram esse tipo de sensibilidade. Pode perceber que a maioria das músicas aí, né, mais religiosas, músicas espirituais, tem essa pegada mais que leva mais pro emocional. Não é verdade? Faz sentido isso pra vocês? Pelo menos é o que eu percebo, né? Sempre tocando aí na igreja, o que eu percebo mais é isso. Que as músicas da igreja, geralmente, ela tem essa pegada mais sentimental, né? E não é que não tem nada demais, né? Nada contra e nem nada a favor disso. Mas é a harmonia que é responsável por trazer o sentimento a uma música. Tanto para trazer alegria, quanto para trazer algo mais emocionante, algo mais sentimental, algo mais triste, algo... Entende? É a harmonia que traz essas tensões, essas emoções. Então, quero deixar para vocês registrado hoje, para vocês, né, que são músicos de igreja, essas duas cadências, tá? Que é claro que tem cadências mais simples, eu acredito que a maioria de vocês já sabe, que, por exemplo, 1, 4 e 5, né, que são os acordes maiores, mas uma das grandes perguntas que eu sempre recebo é com relação aos acordes menores. Por isso eu deixei aqui esse exemplo dessas cadências que acontece bastante no meio gospel e que é o diferencial que você deve se atentar, que são essa questão, por exemplo, aqui do sexto grau, dentro do dó, né? Dentro do campo de dó, são o sexto grau, tem essa sensação mais suave, tá? Que é o segundo grau, tem também essa pegada mais tristonha, essa coisa mais sensível. E o terceiro grau também, que ainda mais exerce essa função de melancolia, uma coisa mais sensível, uma coisa mais emocionante, né? Os acordes menores trazem essas sensações para dentro do campo harmônico. Claro que você precisa saber aplicar isso na hora certa. Não existe uma regra absoluta, uma sequência absoluta para todo tipo de música. Não, você precisa de qualquer forma, mesmo tendo, é muito importante que você tenha pré-estabelecido essas cadências padrões na sua mente. Você já saber mais ou menos qual é o som que gera quando eu faço 1, 2, 5, 1.
Você sabe, se eu falar para você, qual é a sonoridade que gera na sua mente o grau 1, depois eu mudo para o grau 2, depois eu mudo para o grau 5, e depois volto para o 1. Você tem essa base, né? Deixa eu ver se eu posso dizer para vocês. Eu acredito que faça mais ou menos o seguinte, né? A gente tem já um plano, né, pré-estabelecido que o grau 1 ele parte do ponto de partida, do tom da música. Então, pam, né? Tá aqui, ó, pam, partiu, o tom da música. Vamos dar um exemplo em dó aqui, né? Aí o segundo grau, ele vai subir um pouquinho esse mesmo som, só que vai ter essa pegada melancólica. Então ficaria uma coisa mais suave, uma coisa mais que seria o Ré menor. Ó, sobe mais. A minha voz tá tô ruim pra caramba aqui da voz, mas entende? Mas qual que é importante aqui não é eu cantar perfeitamente, não, mas é eu ter na minha mente estabelecido mais ou menos qual que é a sensação que que o segundo grau vai causar dentro da harmonia. Entende? Então eu já tenho essa consciência que ele vai elevar um pouquinho mais o primeiro grau, só que vai ter essa queda da terceira nota, né, que é a terceira nota bemol, vai ter essa queda que vai gerar esse som mais melancólico, mais suave, mais sensível. Então eu ficaria ali, ó. Agora vai preparar no quinto grau, vai causar uma tensão. E vai resolver no 1. Então é uma harmonia que acontece aqui, ó. É uma sequência que acontece bem padrão. Tá? Então quando você já começa a ter essas sequências pré-estabelecidas na sua mente, de tanto estudar, entender qual a sonoridade que cada uma delas causa, fica muito mais fácil. Quando você ouve uma pessoa cantando, você já consegue identificar, opa, essa pessoa está cantando, está causando esse efeito, acho que essa sequência vai dar certo. Né? E no meio do caminho, se você perceber que não é aquele acorde que você pensava que seria, automaticamente você já vai conseguir também identificar aonde que está o acorde que vai ser usado, qual é o grau que vai ser usado depois. Entende? Então, quando você se aplica a estudar isso, gente, fica muito mais fácil, tudo muito mais claro na hora de você precisar tirar alguma música na hora, enfim, tá? Então, gente, por hoje é isso que eu quero passar para vocês. Lembrando, tá? Não esqueça, se você quer aproveitar essa oportunidade, essa experiência de ter a minha ajuda focado 100% nesse assunto de harmonia funcional, onde eu vou revelar para vocês todas essas características, sonoridades, efeitos, sensações de cada grau do campo harmônico. Tá? Então vão ser mais de 10 horas aí de conteúdo focado exatamente nisso. O programa terá duração de 10 semanas, sendo uma aula por semana, tá? E você vai ter ali o acesso, né, a tirar todas as dúvidas em tempo real comigo. Então isso que vai ser o legal, para quem participar do pré-lançamento, que vão ser apenas 10 vagas do pré-lançamento, você vai ter essa oportunidade, essa interação ao vivo comigo, tá? Enquanto o curso está sendo gravado, você vai poder tirar as suas dúvidas. Guilherme, não vou poder participar ao vivo, não tem problema, você vai ter acesso ao curso gravado também na plataforma lá digital, tá? Também ao grupo de alunos, onde eu vou disponibilizar ali alguns exercícios, tá? Focados nessa pegada aqui, de alguns desafios para você identificar qual que é a cadência, qual é o grau, e etc, e etc. Então a metodologia ela já está toda desenhada. Eu tenho certeza que o aluno que se empenhar nisso vai ter um ótimo resultado, né? Com relação à percepção musical, identificar os acordes, usar de forma correta o campo harmônico dentro da música, tá? Então, dominar a harmonia funcional, independente de qual instrumento que você toca, esse programa Harmonia Funcional vai ser ideal para você, tá? Então, 10 semanas aí de duração, uma aula por semana, mais de 10 horas de conteúdo, ok? E para quem deixar para participar depois, né, obviamente não vai ter essa interação ao vivo, não vai ter o suporte pelo WhatsApp, será apenas o acesso às videoaulas gravadas. Mas para você que entrar agora no pré-lançamento, você vai ter a minha ajuda aí individual para te ajudar a avançar nesse processo, tá? Sem contar que para você que entrar agora, aqui e agora, tá? Nesse pré-lançamento, você ganha 50% de desconto. Então é um valor simbólico, gente, um valor que não vai
tenho certeza que não vai ser nenhuma grande barreira para nenhum de vocês, tá? Então, para você participar, você clica no link que está aqui abaixo. Tem 2 links aqui. Um para você ver mais detalhes na página, no site do curso. Você pode ver todos os detalhes. E lá embaixo tem o botão para você falar conosco no WhatsApp. E também já tem um link aqui para você já garantir a sua vaga direto com a gente no WhatsApp. Não correr o risco de ficar fora dos 10 primeiros a se matricular no pré-lançamento. Tá bom? Grande abraço para vocês. Eu espero que tenha esclarecido algo na mente de vocês esse assunto, beleza? Então, se você é um músico de igreja, precisa melhorar ou deseja aprender para tocar na igreja, esse é o programa ideal para você, tá bom? Um grande abraço para você e eu te espero lá no WhatsApp para a gente fechar a sua matrícula, beleza? Um grande abraço, fique com Deus e até mais. Fui!